Vamos começar falando. Eu, recentemente, gente, boa noite, então. Recentemente, deve ter acho que uns 10 dias ou 15 dias, né? Eu já fiz umas aulas gratuitas, tá? Mas a gente sempre está trazendo alguma coisa diferente, né? E eu, particularmente, gosto muito de falar sobre o DISC, sobre os perfis comportamentais. E além de gostar de falar, eu vendo esse curso, eu trabalho com ele também, não só capacitando os alunos, mas profissionalmente, né? Eu sou psicóloga clínica e organizacional, então, assim, mentorias, sabe, processo terapêutico, coaching, assessment, recrutamento e seleção. Eu não trabalho para a empresa fazendo recrutamento e seleção, faço avaliação, né, psicológica, avaliação grafológica eu já fiz bastante, hoje as empresas não têm pedido tanto, mas o perfil comportamental diz que é algo que eles pedem bastante, tá? Então, hoje eu vou falar dos perfis extrovertidos e amanhã eu vou falar dos perfis introvertidos. Quem são esses perfis extrovertidos? É o executor e o comunicador. E quem é o perfil introvertido? É o planejador e o analista, tá? Então, hoje eu foco em executor. Boa noite, Guilherme. Hoje eu foco no executor e no comunicador, e amanhã eu foco no analista e no planejador, tá? Bom, a primeira pergunta que muitas pessoas falam também é sobre... Mas, Conceição, existe um outro tipo de DISC, porque existe o DISC que fala, né, sobre o D, que é o dominante, o I de influencer, o S de estabilidade e o C de conformista, tá? Então, essa nomenclatura foi a nomenclatura de Martson, né? A Profiler utiliza a nomenclatura executor para falar de dominante, de comunicador para falar de influente, o planejador para falar do estável e o analista para falar de conformista. Mas a explicação é a mesma, tá? Eu fiz uma formação da eTalent, na eTalent a gente usa essas siglas, e pela Profiler a gente usa essas. E olha o que é interessante, desde a época dos gregos, de Hipócrates, já se falava desses perfis, só que com uma outra nomenclatura, né? Na época dos gregos, esse dominante, executor, ele falava do fogo. Tudo que ele falava do fogo, uma pessoa que representasse o fogo, é a mesma coisa que o perfil dominante, o perfil executor. E Hipócrates falou do colérico, e Jung chamou de produtor, mas é a mesma coisa. Os gregos falaram que o comunicador era o ar, Hipócrates chamou de sanguíneo, Jung chamou de intuitivo, e Martson chamou de influencer. O planejador da Profiler, né, é o que o grego chamou de água, Hipócrates chamou de fleumático, Jung chamou de sensitivo e Martson chamou de estável. A Profiler chama de analista, o que o grego chamou de terra, o que Hipócrates chamou de melancólico, e Jung chamou de analítico, e Martson chamou de conformista. E eu já tive alunos perguntando assim, você dá curso que fala dos coléricos, dos sanguíneos, fleumáticos? Gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Só muda a nomenclatura. Então, para a gente começar, os perfis extrovertidos, eu botei a cor aqui, né? Quando a gente fala assim de vermelho e amarelo, ninguém aqui quer que você tenha entendimento de cor, né? Mas o que vem à nossa mente? A cor vermelha. Quando eu falo de vermelho, o que vem à mente de vocês? Extroversão? Extroversão. Raiva, amor, paixão, fogo. Fogo, amor, paixão, aquela coisa assim de aparecer, né? Perfil executor, temperamento colérico. Hã? Perfil executor, temperamento colérico, eu disse. Isso, tá? E quando eu falo do amarelo? Uma pessoa alegre? Alegre, né? O amarelo chama muita alegria, mas se a gente parar para pensar, os dois são cores chamativas, né?
Claro, se for um tonzinho muito tênue, nem tanto, né? Mas o amarelo é o sol, é a alegria, né? Esse vermelho é aquela presença, notoriedade. Se uma pessoa chega com uma roupa vermelha, você vê aquele vermelho, né? Então, a gente já pode até falar, de alguma forma, que são pessoas, assim, muito presentes, não são pessoas que se escondem, tá? Então, de uma forma geral, gente, o extrovertido, ele é uma pessoa voltada para o mundo externo, tá? Então, quem aqui é psicólogo, que conhece o teste 4... Angélica, o som entrou aí. Quem aqui é psicólogo e conhece o teste Quati, no Quati ele fala também sobre extroversão e introversão. É a mesma explicação, tá? Então, as pessoas extrovertidas são voltadas para o mundo externo, não são voltadas para o mundo interno, tá? Voltado para o mundo externo significa, muitas vezes, essa coisa mais dinâmica, tá? O que está do outro lado que me interessa? O que está fora de mim que me interessa? Então, o extrovertido, que é o perfil, o extrovertido não, o executor, né, que é o vermelho, ele é voltado para esse mundo externo de coisas, tá? Por isso que a gente chama ele de fazedor. Ele é muito dinâmico, ele está sempre se movimentando e fazendo coisas. Então, ele, dentro do extrovertido, ele é aquele voltado para o trabalho, tá? Tanto que na imagem desse executor, ele tem vários bracinhos. Por quê? Porque ele gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele é aquele gestor que muitas vezes não delega, ele pega para ele fazer. Né, pega para fazer. Ele não tem muita paciência para ensinar ao outro. Ele é muito rápido, ele é muito dinâmico e ele gosta de resultado. Então, ele chega aos resultados de uma forma muito prática, muito rápida. Porém, ele não gosta de processo. Nenhum dos perfis, gente, eles são assim, esse é o melhor perfil. Todos eles vão ter os seus pontos, né, favoráveis e vão ter os seus pontos a serem desenvolvidos, né, que precisam ser desenvolvidos. Então, assim, por que esse executor, ele é muito rápido? Justamente porque ele não gosta de seguir processos. Ele meio que burla aquele processo do tipo, tem 10 etapas, qual etapa que eu posso retirar que talvez não seja tão importante para atingir esse resultado de uma forma mais prática e mais rápida, tá? E nisso, às vezes, dentro da empresa, você tem muita galera aí da área comercial, né? E aí o financeiro reclama, porque eles são o oposto disso. Então, ele vai lá para o executor e diz assim, pô, cara, tu não olhou o processo? Você atropelou, você fez errado, você errou, porque é muito comum também desse executor cometer falhas, cometer erros. Por quê? Porque ele é tão rápido, ele quer tudo tão rápido, e ele quer chegar lá naquele resultado que ele carece do perfeccionismo, da organização, do método e do processo, tá? Falando assim, alguém aqui se vê como esse executor? Sim, eu. Você também? Muito, muito. Vivi muito. E assim, às vezes a gente não consegue ver, por exemplo, às vezes eu estou com um slide, eu já estou com esse slide há 2 anos, aí quando eu olho aqui, aí eu falo assim, nossa, vamos supor, aqui nem tem nada, né? Mas eu olho e falo assim, esqueci de botar o D, eu comi a letra D, só que eu já estou com esse slide há 2 anos e não percebi, eu não vi. Porque o executor, ele não é observador, ele não é detalhista. Então, ele não tem essa sensibilidade de olhar o erro, de olhar o detalhe, diferentemente dos introvertidos. A gente vai falar mais dos introvertidos amanhã, mas aqui a gente sempre vai chamar também, vai fazer um comparativo, né? E aí eu vou dar até um exemplo do meu marido, que é o oposto, ele seria o dia de amanhã, e ele
sempre trabalhou com DP, folha de pagamento, é o RH mais folha, né? E hoje ele trabalha dando consultoria para a empresa, né? Porque ele se aposentou depois de 50 e tantos anos na mesma empresa. E ele fala assim, é impressionante, vem a folha, eu falo assim, deixa eu ver aqui aonde é possível estar o erro. Amor, eu olho e eu falo assim, como é que eu vi esse erro? Que bem. Gente, é impressionante. E eu já fui gerente de RH e peguei o DP. E aí, o DP, gente, eu sou psicóloga, eu não gostava de DP. E a primeira coisa que ele falou, vou te ajudar, traz a folha para eu dar uma olhada. Aí, quando eu trouxe a folha, ele foi logo assim, essa sua funcionária aqui não pega o Vale Transporte? Não está descontando o Vale Transporte dela. Ela pegava o Vale Transporte, só que era ela que fazia a folha e ela não descontava o Vale Transporte dela. Percebeu, né? Então, assim, ele foi direto. Isso por quê? Porque a pessoa é detalhista. Então, por que quando a gente vai contratar uma mão de obra, né, além do conhecimento técnico, né, o candidato tem que ter o conhecimento técnico, ele precisa ter um perfil adequado àquela vaga. Porque da mesma forma que ele olha o erro e é detalhista, ele não vai vir para cá e vai dar uma aula para vocês, porque ele não tem o comunicador. Né? O comunicador é o amarelo, é o influencer, é o simpático, é o relacional, é aquele que vai trabalhar, por exemplo, efetuando também uma venda. Né? O executor, ele gosta de trazer o resultado, né? E ele é movido a desafios. Então, assim, dá desafio, dá obstáculo, ele vai lá, ele quer mais, quer mais e quer mais. E olha só, ele é competitivo com ele mesmo, então é legal para a área de vendas. Só que o comunicador, se estiver junto, ajuda na questão relacional. Por quê? Porque o executor, ele carece de relacionamento. Lembra que eu falei que ele é o extrovertido do trabalho? O comunicador, ele é o extrovertido relacionamento. Pessoas, gente, networking. Então, por exemplo, você vai ser alguém da área de vendas, executor, traz o resultado, mas se você não tiver esse comunicador, você não se relaciona tanto. Então, o empreendedor, ele precisa ter esses dois perfis juntos, relacionamento e resultados. Os dois têm o dinamismo, tá? Os dois gostam de posicionamento, né? Desse movimento todo, mas quem é o relacional é o comunicador, tá? O que eles têm, então, em comum é a extroversão, tá? E por isso a gente chama eles de perfis irmãos, né? Os extrovertidos. Comunicador e executor, eles são irmãos por tanta proximidade, tá? Da mesma forma que o analítico e o planejador, eles também são considerados irmãos por tanta proximidade, são muito parecidos. Mas o que difere o extrovertido, o executor, do comunicador é o relacionamento. Perdão, é que um é relacional e o outro é trabalho. Tá? E a gente vai ver amanhã quem é o relacional e quem é o trabalho. Porque lá também temos nos introvertidos um que é relacionamento, outro que é trabalho. Eu vou falar já aqui, é o planejador. O planejador, ele é relacionamento. E o analista, ele é trabalho. Tá? Mas aí eu vou falar das características diferentes que ele tem por ser introvertido, tá bom? Então, quem é que se vê como um comunicador? Aquele que gosta de manter contato, do relacionamento, que gosta de ser valorizado, reconhecido, que gosta de estar sempre com pessoas. Uma vez uma aluna disse assim, é o amigo do bar, né? Eu falei, pode ser o amigo do bar, né? Porque ele gosta sempre de festividade. Então, dentro do RH, a gente não tem as festinhas de final de ano, a gente não tem os eventos, então é bem o comunicador que faz esse trabalho aí de eventos também. Alguém se vê aqui nesse perfil, comunicador? Olha, da maioria que você falou aí, eu tô me vendo em todos eles. A Beth está falando aqui que ela gosta de engajar pessoas, né? Então, aí, o pessoas é o comunicador e é o planejador,
tá? Você, né, Angélica? Mas aí tem a diferença dos dois, tá? Aí a Irma está dizendo que, poxa, eu estou me vendo assim nos dois. Eu também sou bastante comunicadora, tá? Inclusive, tem pessoas que perguntam assim, o nosso perfil pode mudar? Não só pode, como muda, né? Quando a gente faz um trabalho de coaching, um trabalho de PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, qual é o objetivo dele? É justamente a mudança, né? É possível mudar? Sim, claro que é. O meu, como é que ele muda? Ora, eu sou mais executora, ora, eu sou mais comunicadora, ou só comunicadora. Eu nunca fui só executora, porque eu sou muito relacionamento, tá? Então, pelo fato de eu ser muito relacional, o comunicador sempre aparece, às vezes sozinho, às vezes junto do executor, né? Daquele que faz tudo, né? O que acontece, gente? Quando nós temos um relatório, depois eu vou botar lá no grupo um modelo de relatório para vocês terem uma ideia. Tem um exemplo, né, de modelo de relatório. Ele vem com resultado de percentual, tá? Esse percentual, ele vai dizer o quanto que você é executora, o quanto que você é comunicadora. Estimular o desenvolvimento na área que está baixa é fantástico, isso aí. O quanto que você tem de planejador ou de analista. Então, por exemplo, uma pessoa que dá 58% de executor, sozinho, nossa, é aquela que tripudia do outro. Trabalha com voluntário, gosta de falar com diversos públicos, é aquela que acorda... O que ela falou aqui? Peraí. A Bárbara gosta de falar, conversa, dialogar para chegar a resultados colaborativos. Então, você provavelmente tem dos dois também. Então, mas aí tem que ver só esse percentual, tá? Se você tem um percentual, por exemplo, só executor 58%, você não tem nada de relacionamento. Você é só trabalho, tripudia do outro. É aquele gestor trator, que todo mundo conhece. Ele só pensa em trabalhar e ele é muito dinâmico, faz tudo muito rápido, não dá ouvidos, não dá atenção. Para você conversar com ele, fala assim, rápido, 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 logo não tem tempo a perder, tá? É esse tipo, né? Não sabe ensinar, nem gosta de perder tempo, não tem paciência. E assim, eu já tive um percentual de executor muito mais alto, né? E o comunicador não, ele é relacionamento. Então, ele também carece, assim, porque ele vai parar, ele vai ouvir, ele vai dar atenção, e nisso ele perde um pouco do tempo, né? Dando essa atenção para as pessoas. Quando ele tem os dois, é como se ele mesclasse, eu consigo trabalhar e consigo dar atenção às pessoas, sabe? Ele está nesses dois lados. Agora, a característica quando você tem esses dois juntos é de impulsividade, ou seja, você costuma tomar as suas atitudes de uma forma impulsiva, tá? É claro que a gente, quando é mais nova, é mais impulsiva, né? Mas, assim, você pode chegar e falar assim, não aguento mais esse emprego, vou pedir minhas contas e tá. Não vai parar para pensar. Você já foi mais comunicador, né? Trabalha de forma relacional, mas é mais sutil. Então, você deve ter o planejador, porque o planejador é o relacional sutil que você está colocando aqui, tá? Então, olha só, os executores têm características, eles são ativos, competitivos, muito otimistas, dinâmicos, né? Eles sempre acreditam que tudo vai dar certo, sempre, tudo vai dar certo, tá? O que eles gostam? De desafio, de liderança, assumir risco, e eu já falei, né? Não gosta de processo lento e falta de autonomia. Já o comunicador é mais extrovertido, falante, e ele também se adapta com muita facilidade, e é bem ativo, né? Falta de autonomia. Aliás, não, falta de rotina. Eles não gostam, o que eles gostam? Eles gostam de autonomia e a falta de rotina. Eles não gostam de rotina, todo dia fazer a mesma coisa. E o trabalho em equipe, né? Está sempre junto de pessoas. Não gosta da rigidez, monotonia, falta de reconhecimento, não gosta de trabalho rotineiro também. Todo dia tem que fazer a mesma coisa, tá? Então, olha só, em termos assim de pontos fortes, né? O que aparece muito? Alguém quer fazer uma pergunta?
Levantou a mão? Ah, não. A impulsividade, às vezes, administrada pelo autoconhecimento, equilíbrio e risco. E, principalmente, Beth, quando você já tem o autoconhecimento, você já sabe. Eu tenho muitos alunos que, depois que fazem o curso, dizem assim, nossa, Conceição, eu estava muito impulsivo, eu agora estou ouvindo mais, estou parando, pensando. Esse é o grande barato desse autoconhecimento e das reflexões internas que a gente começa a fazer para mudanças, né? Então, geralmente, os pontos fortes, né, desses perfis, o executor, aí tem, né, essa coisa dele estar correndo, né, que é a coisa dele ser muito dinâmico, ele é assertivo, ele tem iniciativa, tem voz de comando, então, assim, ele tem, não que os outros não tenham a liderança, mas ele tem esse comando, né, de líder, ele é independente, ele é competitivo, ele foca nos resultados, autogerenciado, e ele gosta de digitar as ordens, né? Lembra que eu falei aquele gestor trator? Quando você tem só um executor e muito elevado, ele é o gestor trator, tá? O comunicador, ele já é envolvente, sabe? Ele é aquele comunicativo mais sedutor, né? Otimista. O executor também é otimista, mas o comunicador é mais ainda. Adora trabalhar com pessoas em equipe, e ele tem muito essa coisa do foco no prazer. Eu gosto de fazer o que me dá prazer. Só que a gente sabe que na vida, a gente também precisa fazer, muitas vezes, aquilo que não dá tanto prazer, até para a gente fazer o que dá prazer, né? Então, ele, quando tem que fazer alguma atividade mais rotineira, que seja assim de sacrifício, para ele é muito pesado, né? Então, ele tem uma fluência verbal boa, né? Ele é mais intuitivo, escuta com o coração, ele é persuasivo, já falei aqui também, essa coisa do persuasivo, tá? Agora, temos pontos a desenvolver também em todos, tá? E o grande barato aqui do DISC, como a Angélica já colocou, é a gente ter esse autoconhecimento aqui e saber, né? Nossa, por onde que eu começo? O que que eu vou desenvolver? Só que para isso a gente também precisa falar com o nosso cliente, dependendo da posição que você estiver. Então, por exemplo, se eu estou numa posição de um processo de coaching, eu vou perguntar: se eu já estou numa empresa dando um treinamento para funcionários, a gente já não pergunta, a gente já vai de uma forma, né, mais assertiva ali com o teu treinamento, que seria individualizado. Então, por exemplo, o executor, ele está muito alto, se ele tiver arrogância, talvez a gente precise falar com ele, sim, olha, precisa desenvolver arrogância. Como é que fica isso para você? Você se sente arrogante? Tá? Impaciência, insensível, intolerante, prepotente, orgulhoso, tem uma competição desmedida, não aceita interdependência, tá? Isso aqui é o que normalmente, esse executor, a gente precisa estar desenvolvendo nele. Então, se a gente olhar, precisa desenvolver um pouquinho a coisa da humildade, né? O relacional, tá? Mas volto a dizer, gente, se ele tem um executor acompanhado desse comunicador, provavelmente ele não é tão arrogante, ele não é tão prepotente, porque o comunicador é relacional, ou ainda o próprio planejador, né? Um executor com planejador, que também é relacional, ele dá meio que uma quebrada nisso. Ficou claro aqui? Alguma dúvida? Tem gente chegando agora, a gente já está aqui, ó, desde 7h30. Guilherme, quer fazer alguma pergunta? Não, eu ia dar um joinha. Ah, tá bom, obrigado. Aí o comunicador, né, ele é mais volúvel, indisciplinado, quando está muito alto, gente, aparece a desorganização dele, ele também se acha o centro das atenções, né, egocêntrico, ele tem uma ingenuidade, que ele é muito voltado para essa coisa das pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de gente, né, ele é exagerado, gosta de procrastinar, né,
ele tem uma adaptação demais, assim, porque ele se adapta com facilidade. Então, às vezes, ele pode ter esse conformismo pela adaptabilidade, tá? E essa questão de procrastinação, é porque como ele só gosta de fazer também o que lhe dá prazer, às vezes tem algumas atividades que não são tão prazerosas, então essas principalmente ele procrastina. Aqui, olha, na indisciplina, fala até que pessoas... Oi, Adriana, boa noite. Pessoas que querem fazer dieta, que tem um perfil comunicador, elas têm dificuldade de fazer dieta. Por quê? Porque falta a disciplina, né? Até aqui, gente, tudo bem? Isso aqui, olha só, a gente vai ver, geralmente é pelo percentual lá do relatório, tá? Se eu sou um comunicador, 27%, um executor, 26%, 28%, você tem essa característica, mas ela não é exacerbada. E a gente já já vai ver isso aqui, tá? Alguns medos. Então, como é que a gente, Conceição, acaba se tornando, né? Aqui ficou o bonequinho verde, está errado, é o amarelinho. Como é que a gente acaba assim sendo esse perfil? Como é que é isso, tá? Bom, digamos assim, na sua vida, no decorrer da sua vida, alguns medos que você passou a ter fizeram com que você tivesse essa característica, tá? O executor, ele tem medo de perder a autonomia, ele tem medo de perder a posição, ele tem medo de perder a independência dele. Então, principalmente por isso, ele gosta de fazer tudo, porque ele sente que o poder está ali com ele, tá? Então, quando a Angélica falou, ele não gosta de ensinar, não é nem conscientemente, ele não ensina porque ele é impaciente e acha que ele vai fazer melhor do que o outro, porque eu faço mais rápido, porque eu chego ao resultado mais rápido, entendeu? Mas no fundo, é isso, perder a posição, é o medo do fracasso, de reconhecer que errou também, né? E principalmente de perder a autonomia. Então ele começa a criar mecanismos para ter aquele perfil que a gente já falou aqui. Não passa detalhes, até porque ele não tem detalhes, ele não gosta dos detalhes, então ele passa tudo muito rápido, né? E superficial, sim, tá? O comunicador, ele é tão relacional, por quê, gente? Porque ele tem medo de ficar sozinho. Ele não gosta de ficar sozinho. E ele tem medo de ser rejeitado. Para ele, estar junto de pessoas é um momento de felicidade, é um momento de alegria, tá? Por isso que muitas vezes ele também tem até dificuldade de dizer não, né? E ele tem medo de perder a qualidade de vida, de deixar de fazer o que mais dá prazer para ele. Então, esses medos levaram, né, aquela pessoa a criar, né, a ter esse perfil de comunicador, do relacionamento, do sorriso, da simpatia. Boa noite, Daphne. A gente daqui a pouco está terminando, comecei mesmo 7h30, tá? Aí, olha só, isso aqui é muito legal, né? Quando a gente vai fazer um plano de desenvolvimento individual, para o plano de desenvolvimento individual, a gente sempre olha não o que está no meio, mas o que está nas extremidades. Aqui seria no extremamente baixo, o muito baixo, aqui no muito alto ou extremamente alto. Então, a gente tem um gráfico, né? Então, olha só, quem tem um perfil executor extremamente alto, lembra que eu falei dos percentuais, né? Tipo 58%? Aqui, ó, é arrogante, é opressora, é tirânico e é independente. Essa pessoa aqui, gente, ela tem uma dificuldade de relacionamento muito grande. E é muito difícil da gente fazer um PDI com essa pessoa, porque ela nem sempre está aberta a mudanças.
Inclusive, eu tive uma aluna que está fazendo uma mentoria de carreira, e ela falou, poxa, Conceição, eu fiz o DISC dela, mas deu tipo isso, 58%, 60%, e ela não aceita. Como é que a gente lida, né? Gente, não tem processo nenhum que a gente consiga fazer com o outro se o outro não tiver aberto a mudanças, tá? E no DISC tem também a questão da flexibilidade. Então, você pode olhar e ver. Se essa síndrome de Gabriel e se essa flexibilidade ela for baixa, a pessoa não tiver flexível, provavelmente ela não vai ter nenhuma mudança aqui. Tá? Então, é muito... Quando a gente olha aqui, para ela diminuir um pouco essa resistência, ela tem que entender o seguinte, cara, tu é ótima, você traz o resultado. Então, assim, mas... E se você conseguir incluir um pouco mais, elevar esse seu comunicador, você vai ser melhor ainda. Então, sempre é dizer que ela é ótima, mas e se ela vai ser melhor ainda? Porque o executor tem muito disso, ele quer ser o bam, ele quer ser excelente. Então, a gente sempre tem que massagear o ego desse executor e dizer que ele vai ser melhor. Tá? É uma forma de relacionamento. Inclusive, o DISC é uma excelente ferramenta também para você utilizar nos seus treinamentos de autoconhecimento, né? Eu já tive aluna que acabou não trabalhando no RH, aliás, ela trabalhava em consultoria de RH, mas na área de vendas, e ela disse, foi o DISC que me ajudou a entender como é que eu ia vender para o outro. Por quê? Porque se o meu cliente é um executor, eu vou conversar com ele de uma forma prática, rápida, objetiva, mostrando como é que ele vai ter o resultado. Se o meu cliente já é comunicador, eu já vou também pela sedução, pela persuasão, mostrar a questão mais relacional, né? Porque eu estou me relacionando com pessoas com esse perfil, tá? Aí vamos pensar aqui, Conceição, esse executor, ele não está extremamente alto, ele está muito alto. Então, ele é bem audacioso, realizado, generalista e também pode ser agressivo. Aqui, eu vou começar a conversar com ele, perguntando sobre essas características, tá? E se essas características, ele percebe que elas estão dificultando ele a atingir, às vezes, a meta que ele precisa, aonde ele quer chegar. Eu também não posso partir do princípio assim, olha, você é audacioso, você é agressivo, vamos mudar isso. Aqui eu já tenho essa certeza, mas não falo dessa forma. Aqui pode ser que ele seja um pouco mais agressivo ou um pouco menos audacioso. Vamos conversar com ele para ver essas características e promover, sim, mudanças, tá? Aí vamos pensar aqui, uma pessoa que não tem nada de executor, é extremamente baixo. Essa pessoa, ela tem baixa autoconfiança. É uma pessoa mais insegura, medrosa, frustrada, pacata. Ela não coloca em ação os projetos dela, porque está faltando o quê? O executor. E, às vezes, essa pessoa é excelente tecnicamente, tipo, um perfil analítico é uma pessoa que estuda muito. Então, estuda e é perfeccionista. Aí estuda mais ainda, porque está faltando um curso, mas ainda não estou pronto. Aí estuda mais ainda, porque eu ainda não estou pronto. Na verdade, a gente só vai estar pronto quando? Nem no último suspiro. A gente vai melhorando, se adaptando, se aprimorando no percurso, no processo, né? Então, quando você não tem esse executor, você é muito inseguro para colocar as suas ações, as suas atitudes, né? Ali que estava num papel, colocar esse projeto para rodar. Então, você vai procurar sempre outras desculpas. É isso, Paulo. É a vida, né? Tá? O executor muito baixo, ele também é tímido, ele é acomodado, ele tem características de uma pessoa mais submissa. Ele acaba não omitindo a opinião dele.
Então, como eu falei aqui, gente, logo no início, não tem o melhor perfil nem o pior. O que tem é a gente ter autoconhecimento do nosso perfil e olhar e falar, realmente, eu estou sendo tímida. Eu chego num lugar e eu não me coloco, eu tenho essa dificuldade de me colocar. Eu já tive um cliente de coach, o cara era ótimo, e era cliente de coach, do processo de coach de uma empresa para trainee. E ele dizia assim, Conceição, numa reunião, eu demoro muito para dar a minha opinião. E às vezes, quando eu fico pensando, porque o que a gente vai ver amanhã do introvertido é isso. Eles não têm ação, eles têm um pensamento. Só que o outro que tem atitude, ele vai lá e fala. E ele ficava chateado com ele, porque ele tinha essa dificuldade de ir lá e falar. Então, ele ficava pensando, elaborando. E quando ele ia falar, o outro já tinha dito. E ele perdia oportunidades. Então, é esse autoconhecimento. Eu estou perdendo oportunidades por quê? Não, estou perdendo oportunidade porque eu não estou me colocando. Ou eu estou perdendo oportunidade porque eu sou comunicador demais, tá? E aí eu pareço um entusiasmado, pareço até extravagante. Então, é isso que a gente tem que olhar. Eu não estou dizendo que o executor seja ruim, ou o comunicador bom, ou um ou outro. É o autoconhecimento, tá? Esse comunicador, que a gente viu que é legal, ter o relacionamento, né? É torturante, sim. Esse extremamente, acho que sou MA, mas depende da situação. Coloco algumas características mais ou menos, certo? Então, assim, esse comunicador, gente, quando ele está no extremamente elevado, ele convence pela conversa, ele se apresenta dissimulado, ele é superficial, ele é extravagante, né? Ele é muito ingênuo, eu já percebi isso também. Ele traz uma ingenuidade muito grande, tá? Quando ele está nesse nível do extremamente alto. Quando ele está no muito alto, ele é muito entusiasmado, é persuasivo, é muito extrovertido, e pode ser que o cliente fale assim, pô, mas isso aqui está sendo muito bom para a minha carreira, para a minha profissão. Ou pode ser que ele fale o seguinte, eu estou demonstrando muito, sabe, esse entusiasmo, né, aí pela vida, pelas coisas, e eu preciso me conter, porque eu estou falando muito, estou me posicionando demais. Talvez eu precise parar e pensar um pouco mais. É o autoconhecimento, tá? Aí vamos falar assim, mas o comunicador, extremamente... Vai lá, Paulo. Oi, uma coisa que você estava falando dos perfis introvertidos e dos perfis extrovertidos, né? Porque às vezes o perfil extrovertido toma a frente porque o perfil introvertido acaba não falando, né? E assim, a gente fala bastante, principalmente do perfil executor, que está relacionado, né, nos temperamentos ao temperamento colérico dele ser arrogante, né? Uhum. Uma coisa interessante que eu vi outro dia é que, assim, todo temperamento, todo perfil tem seu orgulho. Só que, assim, isso é particularmente perigoso para quem não é do perfil executor, porque é um orgulho mais sutil, né? E aí, isso eu vejo na minha experiência, porque eu tenho uma tendência a falar pouco e guardar. Agora que eu tô falando mais, porque tem muita coisa na minha cabeça que eu preciso falar. Está Mas, treinando, é... está desenvolvendo. Às vezes eu me abstenho de falar certas coisas, né? Eu sou um perfil mais introvertido. E eu penso, nossa, mano, quanta besteira o povo falou, assim. Eu tenho uma tendência a achar que os outros são burros. Porque a gente acaba falando burrice porque a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então é um aprendizado para mim, primeiramente, né? Porque no fim das contas, se a gente se desse mais tempo pro pessoal, eu veria que não são tão burros assim, pronto, né? Na verdade, Paulo, é que vocês É. têm crítica. Uhum. Tem uma crítica acirrada, entendeu? Por quê? Porque é muito observador. Então, nessa observação, você deve ter um analítico também alto, nessa observação, você consegue observar o que outros não observam. Então, por exemplo,
tem a questão da crítica, e a crítica não é só para criticar o outro, não, né? Do tipo assim, eu vou estar aqui porque eu quero criticar o que o outro vai falar. Não, é porque se autocritica também, tá? E aí, nesse autocriticado, tipo, né? Nossa, essas pessoas, primeiro, falando do outro, essas pessoas falam tanta burrice, imagina se eu vou abrir minha boca e depois vão me criticar. Eu não quero isso. Então, o que que faz esse analista? Ele vai estudar mais ainda esse assunto, ele vai se aprofundar mais ainda, porque ele jamais quer receber uma crítica. Para ele, aquilo assim é demais, sabe? Enquanto que muitas vezes o executor e o comunicador, ele não está nem aí para a tua crítica. É mesmo? Você acha? Problema seu. Então, assim, é perfil mesmo. Por que que o executor e o comunicador, já vou deixar você voltar a falar, tá? Ele não tem a organização. Porque, olha só, digamos que eu não me organizei para os slides. Não tem problema, não. Não fiz os slides, mas eu me garanto. Aí vem o meu executor, eu me garanto. E o meu comunicador, eu vou persuadir, eu tenho algum entendimento do assunto, eu vou lá e passo. Então, você faz. O analista e o planejador, ele precisa muito da ordem, do método. Então, assim, você planejou, você estudou, você fez os slides, mas digamos assim, hoje não tem PowerPoint aqui, né? Mas vamos supor, chegou lá na hora do treinamento, deu um problema no PowerPoint. Ele não tem esta cara de pau de falar assim, gente, olha, deu um problema aqui no Datashow, PowerPoint e tal, e eu vou fazer assim um slide. Ele vai começar a se tremer. Não é porque ele saiba menos do que o outro, é porque para ele o erro. Nossa, o que que vão pensar de mim? O que que vão achar de mim? Eu errei. Ele se culpa demais por esse erro, tá? Então ele faz tudo muito certinho para nada fugir do controle dele. É isso? Acho que é isso. É, eu não, acho que você complementou bem o que eu falei, né? Encaixou bem as peças, eu acho. Eu estava tentando, acho, eu espero não fugir muito do assunto, mas assim, relacionar, que eu sempre fui muito interessado com os temperamentos e você, como você falou, tem bastante coisa a ver. Uhum. Eu estava muito curioso com o que tem a ver, porque quente e frio é meio óbvio, né? Introversão e extroversão. Aí eu sempre fiquei me perguntando o que é o eixo quente, úmido seco, né? Por exemplo, no caso aqui a gente diferencia por foco em trabalho, né? Que seria a secura do temperamento, foco em relacionamento, que seria a umidade. Uhum. Eu tentei relacionar com o Big Five, mas parece que não batia muita coisa, né? Porque, tipo assim, vou colocar amabilidade. Não, você tem pessoas coléricas, melancólicas, que são muito amáveis. E você tem pessoas fleumáticas e sanguíneas que são muito... Que são o capeta em pessoa. Então, você tem que Mas eu olhar. percebi que é seriedade, que são uma mistura de vários traços, parece. Então, porque você tem que olhar o percentual, tá? Uhum. Vou dar aqui um exemplo. Você tem perfil analítico, mas você sabia que tem pessoas que são executoras e analíticas? Uhum. E aí, mas como, gente? Peraí, Conceição, o executor No, é extrovertido. no Profiler, que assim, no temperamento a gente foca no de base. O temperamento a gente foca no de base, e no Profiler a gente foca no que a gente pode desenvolver, porque, enfim, e aí dá para ter dois perfis. No temperamento é diferente, a gente diz que só tem um perfil. Sempre tem traços do outro, isso. Mas, por exemplo, o executor, ele é extrovertido. O analista, ele é introvertido. Então, eles são opostos. Mas eu posso ter ele na mesma pessoa. Você sabe o que eles têm de comum? O foco no trabalho.
O analista, ele é um trabalho com base no estudo. É aquele que vai se debruçar, né? Então, tem horas que ele vai silenciar e vai focar no estudo. E tem horas que ele vai se movimentar também para trazer esses resultados. Então, é uma pessoa que sofre, porque ela tem perfil oposto dentro dela, então ela às vezes não se compreende muito, porque é como se algo falasse dentro dela. Você está indo rápido por quê? Presta mais atenção, você vai errar. Ou, quando você está devagar, você está indo muito devagar, você precisa acelerar. Só que é focado numa coisa só, que se chama trabalho. Então, essa pessoa adoece com facilidade, porque ela só foca no trabalho, tá? Então, assim, vamos supor que você tenha mais o executor. Você nem tem o dominante, o analista, mas o teu analista está, por exemplo, 18%, 19%. Então, ele é um analista que está presente. Diferente de umas pessoas que eu vejo, às vezes, com analista 2, onde ela não tem nada. Então, o importante, gente, aqui é de uma forma didática, mas a gente olhar os gráficos para ter uma melhor compreensão, tá? Posso seguir aqui, então, Paulo? E aí, gente, o extremamente baixo é isso, ele é retraído, fechado, distante, antissocial, e a gente sabe que a gente precisa se relacionar com as pessoas, né? No mundo dos negócios, network, às vezes a gente perde oportunidade por ser mais distante, né, das pessoas, e a gente precisa desenvolver isso. E o muito baixo, ele é imaginativo, ele se ofende com facilidade, ele tem muita sensibilidade também, né, mais retirado, assim, desse público. Então, aqui a gente tem esse plano de desenvolvimento, claro, para trabalhar, né, com os perfis e aonde que está esse gráfico, né, ali de cada um, tá? Bom, eu estou chegando aqui no finalzinho, gente, vai dar já 1 hora, tá? Alguém querendo fazer alguma pergunta, pode fazer, fica à vontade. A minha próxima turma de formação comportamental, ela começa amanhã, o aluno recebe o seu relatório, ele lê o seu relatório, e nas aulas que estão lá na plataforma da Hotmart, ele tem acesso às aulas, e a gente vem para a mentoria, e é isso daqui, está em grupo. E o que é legal que eu faço na mentoria é trazer, por exemplo, os perfis, né? Os estudos de caso. Então, por exemplo, tem uma pessoa que é só executora, mas ela é uma executora 28%, mas já tem outro que é um executor 58%, e aí a gente vai ver assim, qual a diferença? Deu executor, mas olha o percentual, está diferente. Ou tem uma pessoa que é comunicadora e planejadora. O que tem junto? É o relacional. Olha aqui como é que está o gráfico. Então, é uma atividade muito prática em cima dos relatórios, tá? É dessa forma que eu construo a mentoria, que vai acontecer às quartas-feiras, né? Amanhã começa na quarta-feira. 2, 9, 16... Não, dia 30 não tem, não. São 4 mentorias, 2, 9, 16 e 23, tá? São 4 mentorias de 9 às 10. Ah, mas Conceição, eu comprei o curso, mas eu não vou poder fazer parte dessa turma. Entra na outra. Amanhã, dia 1º, isso. Amanhã começa o curso da NR1, tá? É quarta-feira. Ah, Conceição, não posso participar dessa mentoria. Você assiste, vou te falar já, Beth, você assiste as aulas gravadas e entra numa mentoria mais à frente. Tem uma aluna que fez a mentoria este ano e ela comprou o curso em 2023. Então, eu sempre falo, enquanto eu for viva, eu espero que eu seja viva por muitos anos, você pode fazer mentoria quando você quiser, tá? Hoje, gente, a formação comportamental sozinha, ela está por R$ 877, tá? Lá no grupo, eu vou estou oferecendo aqui já, só o DISC por 697, né? Amanhã eu começo o curso da NR1. Então, quem faz a formação em psicologia organizacional, quem tiver interesse, eu passo depois o programa, né,
da formação. No dia 30, a gente tem a aula inaugural, também às quartas-feiras, e depois a gente segue agosto, setembro, outubro e novembro, né? 4 meses aí, com a mentoria da psicologia organizacional, seleção, treinamento, pesquisa de clima, avaliação de desempenho, comportamento humano, enfim. Aí, o DISC, ele está incluso, então, é 1.497, a psicologia organizacional junto com o DISC, e quem se inscrever até amanhã, meio-dia, eu vou dar o curso da NR, onde eu falo sobre a atualização, né, da NR1 com foco na saúde mental, tá? Ficou claro? Né? Ah, Conceição, adorei aqui, mas eu não vou fazer agora. Não tem problema, gente. Um dia você vem e faz. Normalmente, a psicologia organizacional está junto do DISC, porque, para mim, assim, é fundamental você conhecer o DISC, porque fala de gente, fala de comportamento. Então, assim, um preço super acessível, né? Antes da pandemia, só a psicologia organizacional saía por R$ 2.100. Como a gente tem as gravações e no online, eu acabo também tendo pessoas de outros estados, a gente consegue diminuir o valor, tá? Então, o DISC praticamente saindo assim de graça, né? Porque só o DISC 877. Hoje eu vou fazer para o grupo. Sim, Beth, tem certificado. Aí são 2 certificados, psicologia organizacional, comportamental DISC, mas assim, quem já tem muita experiência de RH, o psicologia organizacional pode ser que não seja tão interessante, né? Porque você já tem muita experiência, para que eu vou ver os subsistemas que eu já entendo, né? Ah, eu quero fazer só o DISC e o NR1, aí a gente vê um valor acessível para essas 2 formações, tá? Aí vocês podem me chamar lá no grupo, no privado, fiquem à vontade, né? Amanhã a gente volta, e aí eu vou falar sobre os perfis introvertidos, né? Tá? Amanhã, então, os perfis introversão. Na quarta-feira, vou falar sobre saúde mental no trabalho, e na quinta, sobre treinamento e desenvolvimento, que, inclusive, é um módulo do curso da psicologia organizacional, tá? Gente, hoje, alguma pergunta aqui sobre os perfis extroversão? Ah, eu queria tirar uma dúvida, aliás. Eu estava vendo um disque meu que eu fiz recentemente, que a minha dominância deu 37, a influência 34,5, estabilidade 26 e conformidade 34. A minha dominância está muito assim. Eu achei 37 alta, eu acho, não sei. Ué, mas aí o analista também deu alto, né? Não é? É. Deu 30 e poucos, não deu? 34,5. E o outro 37. E o que apareceu 37. aí? Então, a predominância toda qual foi? O executor e o analista, não é? Sim, que eu estou olhando aqui, ele deu entre 37, deu como alta em intensidade. Mas aí não entendi muito essa questão desse gráfico. Ele está oscilando entre 37 e 34, vamos dizer assim, e a conformidade 34 está para ali. Você não fez pela Profiler, não, né? Então, não fiz, não. Eu fiz pelo teste DISC mesmo. Todos são DISC. Você fez o que Foi pelo gratuito? Excel. Não. Vai lá, Beth. Depois você me chama lá no privado, Beth. Prodói. Não. É. Não Então, sei de onde eu tirei vamos isso. lá. Não. O teu dominante, o teu executor deu quantos de percentual? Dominante? É, o teu executor. 37. 37. O teu comunicador. Comunicador, ele entra na influência, né? É. Estão dando diferente. 34,5. A instabilidade, 26. E conformidade, 34. Só que
Acho que não está batendo os 100%, né? É. Estranho. Tô achando assim, os valores estranhos, entendeu? Porque não dá 3, 30 e tantos, não costuma dar, não, tá? Mas, assim, quando bate o olho, o que eu diria? Que é mais executora e que você tem um comunicador e o analista. Então, assim, você tem o trabalho e aquilo que eu falei já foge, porque você tem um comunicador. Então, além de você ser muito do trabalho, você se relaciona, você gosta do prazer, gosta da diversão, tá? Então, assim, não está suscetível a adoecimento, não, por causa do comunicador, tá? Mas esse aí que seu eu não conheço. Eu até, quando eu peguei, eu fiquei olhando, falei, mas não tá, pelo que você está me falando, pela aula que você deu, eu falei, eu não estou entendendo. Assim, eu perguntei se é o gratuito, porque tem muitos que são gratuitos, e aí às vezes a gente não confia. Eu confio muito nesse da Solids, né? Então, esse eu fiz pela uma empresa que me mandou para fazer, para enviar para eles. Aí, no final, deu esse resultado. Mas tem perguntas que também eu vi que tem alguns programas que eu já fiz, que às vezes não cabe no que você é e você tem que dar um chutômetro, vamos dizer assim. Já fiz alguns que você tem que, eu não sou nada disso, mas você tem que colocar tem que responder alguma coisa. Provavelmente eles devem estar usando o gratuito, né? Entendi. Provavelmente eles devem usar o gratuito, tá? Aí eu já não conheço esse daí, eu não, tipo assim, não põe minha mão no fogo, porque dos meus alunos, quando eu pergunto, né, e aí, o que você achou? Tem uns até que falam, pô, eu não achei que tá bem batendo, não. Quando a gente vem para a aula, que eu mostro, pô, Conceição, agora que eu tô vendo, tô falando de mim mesmo. Ele é muito assertivo, tá? Mas e quando a pergunta nela não é muito você? O que a gente faz nesse quesito e como a gente é analisada? Então, aí a gente Ou a gente analisa? Não, a gente não é nós não analisamos a sua resposta, a gente não olha a sua resposta. Tem um relatório, a gente vai olhar só o relatório, o que você respondeu, não. Mas ali está falando o que é mais, o que é menos você, né? O que é mais e quando você não se identifica em nem mais e nem menos? Mas alguma você tem que saber. O que tem a mais, isso aqui eu sou menos ainda, entendeu? Ou isso aqui tem um pouquinho mais do que o outro. Alguma coisa você tem que responder. Entendeu? É como se falasse assim, por exemplo, dessas cores, qual a cor que você mais gosta? Aí vamos botar aqui, marrom, sei lá, marrom, beterraba, preto e cinza. Já caiu um negócio desse, nenhuma delas. Aí eu falo assim, pô, mas nenhuma delas, tá? Mas dessas todas, qual que você menos gosta? Aí eu vou olhar, acho que o marrom, entendeu? É isso. Tá bom? Obrigada pela presença, tá, Irma? Eu que agradeço, Conceição. Obrigada a todos vocês. Eu vou colocar lá no grupo, tá? O desconto, tudo certinho. Quem tiver interesse, fica à vontade, tá bom? Tá bom, obrigada. Até amanhã. Então. Amanhã tem mais aula. Um beijo, boa noite. Tchau. Boa noite.